Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do oitavo ano, né? Saudade de vocês, certo? Desculpa pela demora de ter postado as horas, mas para dar uma clareada aí nesses novos assuntos que a gente vai ver agora, né? Bom, enfim, vamos embora, certo? Vejam só, certo? Esse período regencial aí do Brasil, que no caso no livro de vocês, eu gosto de deixar ele aqui perto, porque aí eu vou mostrando as imagens a vocês para vocês se orientando. Certo? 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 Que, que no caso, desculpa, no caso é o capítulo 6, tá? É os movimentos pela independência do Brasil, aquele negócio, com o governo de Dom Pedro, certo? Dom João VI foi embora, ficou aqui, aquele negócio todo. Daqui a pouco eu vou explicar. Tá certo? Veja só, certo? As crises, no caso desse governo, certo? É complicado, porém fácil de entender, tá certo? Ou seja, porque no caso, e vocês já sabem da vinda da família real, porque eles vieram para cá, corridos de Napoleão e tudo mais, tá certo? Então, Dom Pedro começa a governar, aquele negócio todo, aquele negócio e tal, tá certo? Mas as coisas começam a complicar, tá certo? Por exemplo, vocês já ouviram falar na Inconfidência Mineira, Tiradentes, aquele negócio todo, beleza e tudo mais. Aí, tipo, o cara às vezes pergunta, mas professor, o povo não queria um governante? O povo não queria alguém aqui? Sim, mas só que é aquela questão, certo? Tudo que era feito no Brasil, ou seja, apesar de o cara ter um rei aqui, a família real tá aqui, Dom João tá, todo mundo tá aqui, mas, certo? Você ainda era dependente de um rei. Você não era um cidadão. Ou seja, tudo passava pelas mãos dele. O poder era centrado nas mãos dele. Certo? Então daí é que começa esse monte de revoltas. Certo? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolta de Pernambucana. Aí depois, Confederação do Equador, entre outras coisas. Tá certo? Para que vocês se orientem melhor, tá certo? A gente vai para cá, ó, para a página 120, 121, tá certo? E outra coisa, para que vocês não esqueçam, lembram lá do iluminismo? Pronto, essas ideias ferveram a cabeça do pessoal por aqui, certo? Professor, por quê? Ou seja, a questão, o desejo que o Brasil se tornasse uma república, que o Brasil tivesse uma política liberal, certo? Liberal econômica, não liberal social, certo? Ou seja, todo mundo queria ganhar uma grana, certo? Ou seja, quem tinha dinheiro queria mais dinheiro, certo? Não queria ter que estar preso à igreja ou estar preso a um rei, tá certo? Então, a maioria dessas características vão, por isso que vão eclodir esse monte de revoltas. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, certo? Ou seja, o ciclo mineiro no Brasil começou a decair. Então, o que isso quer dizer? Certo? Os caras começaram a ganhar menos e aquele negócio todo. Então, vocês já sabem. Quando o pessoal começa a ganhar menos, ou seja, o governo, o Estado e tudo mais, então eles têm que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, daí vem o quê? Mais impostos nas costas do povo. Então, o povo mineiro não aguentava mais aquilo. E também, fora que tinha uma confusão também referente a um monte de regras, a opressão ao povo, a perseguição a pensadores, a noite da derrama também, ou a derrama propriamente em si, certo? Aí você pergunta, professor, mas o que é derrama? Pronto, vamos falar o seguinte, quem tinha dinheiro pagava o imposto ou os impostos, e quem não tinha,
se esforçava para pagar, mas às vezes não conseguia, certo? Ou parava de pagar, né? Ou pagava os impostos, ou comia, ou vice-versa. Então, ou seja, o soldado simplesmente dava chutão na tua porta e ia pegando o que queria na tua casa. Simples. Você tinha um cavalo? Venha. Você tinha uma vaca? Venha. Ou mesmo até os móveis da casa. Não importa. Não pagou imposto? Vai pagar de qualquer jeito. Então, toda essa questão, certo, das pessoas querem mais direito, mais participação e tudo mais, logicamente, os burgueses, né, fora os burgueses, o povo, tinha gente que queria o fim como é que se diz, desses impostos. Então, daí é que se formatou, que se planejava fazer essa revolta, né? Logicamente, a gente já sabe. Quem tem grana, né, é exilado, né, é posto para fora, ou como você é um traidor do império, você está convidado a deixar nosso país. Né? Não diz, para fora, safado, está expulso. Não, né? Você é convidado, pressionado a se retirar. Né? E aí você... E os pobres? Olha, pô, acabou-se. Ou condenado a forca, assim como a gente sabe que é a história de Tiradentes, certo? Aí, dentro desse movimento todinho da Inconfidência Mineira, certo? Alguns impostos foram retirados, algumas dívidas, outros caras, assim como eu disse agora há pouco, foram expulsos, foram morar na África, a derrama acabou, mas o sistema governamental continuou o mesmo, certo? Mas não só em Minas Gerais tinha esse desejo republicano, tinha esse pensamento liberal, certo? Não esqueça, a gente não pode esquecer, certo? Que daqui a pouco a gente vai estudar e vocês já ouviram falar na independência dos Estados Unidos, certo? Ainda há pouco a gente estudou a Revolução Francesa, certo? Então aquele ideal revolucionário de mudança, né? De pensamento do futuro, essa liberação, essa flexibilização dos negócios, junto com o pensamento republicano americano, certo? Foi que inflamou as revoltas no Brasil, certo? Pronto, para que vocês seguirem melhor, tá, pessoal? Cortou minha cabeça, tá certo? Pronto. Conjuração baiana, por exemplo. Outro movimento contrário às atitudes, à pressão do governo português aqui no Brasil, certo? Olha, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas fica sabendo. Por exemplo, a capital do Brasil, certo? Era na Bahia. Foi mudada para o Rio de Janeiro. Isso já desagradou os caras, certo? Logicamente, vocês entendem, mas eu vou falar. Porque você deixando de ser capital, ou seja, determinadas decisões, ou a proximidade que você tem do governo já fica mais distante. Então, foi para o Rio de Janeiro, certo? Não, alto desemprego. Bom, a Câmara não valia nada. E o grande incêndio do Pelourinho e tudo mais, certo? Dentro desse pensamento aí, né, da independência americana, da Revolução Francesa e tal, foi que estourou a Conjuração Baiana, certo? O tiroteio comeu no centro, o pau comeu no centro lá, certo? Então, o seguinte, né, que a gente tem que ver também, que é aquele negócio. Vários desses movimentos, certo? Tem o dedinho das elites, que antes, logicamente,
tinham um apoio, né? Passaram a apoiar o governo aqui, português, certo? Mas que depois começaram essa divergência de pensamento. Sim, aí a gente tem um rei aqui, tem uma corte aqui, todo mundo está aqui. E o que é que a gente está ganhando com isso? Tá do mesmo jeito. Ou seja, eles queriam mais poder, certo? Logicamente, coisa que vocês sabem, né? Que o cara não vai deixar de jeito nenhum, certo? Então, essa conjuração baiana, o que é interessante, eles conseguiram emancipar, digamos, a Bahia. Por um tempo, a Bahia foi, digamos assim, se separou do Brasil, tá certo? Mas, como a gente sabe, o movimento foi abafado e contido, certo? E traduzindo, quem era rico, tá fora. Quem foi pobre, já sabe, né? Fuzilado, enforcado e tudo mais, tá certo? Deixa eu ler um trechinho aqui, certo? Olha, o movimento conseguiu em frente agora sob a liderança do representante de vários fatores populares, como o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, né, João de Deus e o escravo Luiz Pires. Alguns soldados denunciaram os locais da reunião de conjurados ao governo português, que prendeu os líderes. Os dois primeiros foram enforcados e lacerados, além do soldado Lucas Dantas e do alfaiate Manuel Francisco, certo? Ou seja, tinha os famosos cagueta, que acabaram por denunciar os caras e acabar com esse breve momento de liberdade que os caras tiveram, certo? Então, para que vocês entendam melhor, certo? Bastante movimento, desses movimentos, como eu estava dizendo, tem a elite, certo? Mas também tem grande participação popular, como na Bahia, que vocês viram, certo? A participação de escravos, ex-escravos e pessoas do povo, certo? Aí, outros movimentos, certo? Por exemplo, bom, parece que estou na sala de aula, saudade de vocês. Bom, nessa página aqui, na 126, 127, a gente tem a vinda da família real para cá, tá certo? Mas, se bem que a gente já tem uma ciência, certo? Mas, uma coisa a ser destacada é que muitos dos acordos que Dom João fez mais prejudicou o Brasil do que ajudou o Brasil, tá certo? Então, ou seja, a maioria desses acordos eles beneficiavam a Inglaterra, certo? Ou seja, perdão, uma coisa que eu esqueci é que as manufaturas, eu tinha dito que lá na Conjuração Mineira que o ouro tinha decaído, certo? Altos impostos e outra coisa, não se podia mais fabricar nada do Brasil. Você tinha que comprar